Fala, meu povo! Choque de conhecimento trazendo mais um vídeo, e hoje nós vamos falar sobre latitude, longitude e fuso horário. Vídeo completo, porém, como de costume, simples e fácil de entender. Temos aqui o nosso planeta Terra, e no nosso planeta Terra a gente tem as chamadas linhas imaginárias. Por que linhas imaginárias? Porque elas não existem na real, não tem como a gente ver essas linhas. Elas foram criadas no intuito de estudo, no intuito de explicar, determinar um ponto específico. Com essas linhas imaginárias, a gente pode encontrar qualquer lugar na superfície do planeta Terra. Simples e fácil assim, utilizando a latitude e a longitude. Primeiro, essas linhas deitadas. Essas linhas deitadas, elas vão determinar a latitude que a gente está. Essas linhas deitadas recebem o nome de paralelos. Essas linhas deitadas, paralelos, e o principal entre os paralelos é essa linha aqui, a linha do Equador. E por que a linha do Equador é a principal entre os paralelos? Porque ela divide o planeta Terra bem no meio. Metade de cima é o norte, metade de baixo é o sul. A linha do Equador é o ponto zero na questão latitude. Subindo até o topo, a gente tem 90 graus norte. Descendo até a ponta, temos 90 graus sul. E os graus vão subindo de 1 em 1. Então, no lado norte, a gente vai ter de 0 graus, que é a linha do Equador, até 90 graus, que é a ponta aqui de cima. E do lado sul, a gente vai ter de 0 graus, que é aqui a linha do Equador, até 90 graus sul. Aqui a gente está falando da latitude. Vamos marcar algumas latitudes e vamos dizer que alguém está nesse ponto aqui. Então a pessoa está latitude 15 graus norte. Se a pessoa estiver nesse ponto aqui, a pessoa está latitude 30 graus sul. Linha deitada, são os paralelos, determina a latitude. Acima da linha do Equador é o norte, abaixo da linha do Equador é o sul. Fora os graus, que vai de 1 em 1, a gente pode ser ainda mais específico. Exemplo, entre o grau 0, linha do Equador, e entre o grau 1, a gente tem 60 minutos. Entre um grau e outro, a gente tem 60 minutos. Então, a gente pode ser ainda mais específico. Exemplo, estou 15 graus e 35 minutos norte. E se a gente quiser ser ainda mais específico, entre um minuto e outro, a gente tem 60 segundos. Então, para a gente ser bem específico sobre a nossa latitude, a gente vai falar o grau, que no caso vai de 0 a 90 norte e de 0 a 90 sul. Além do grau, a gente vai falar minutos e segundos. Exemplo, a gente fala, estou numa latitude 15 graus norte, 15 minutos, 15 segundos. A gente foi bem específico sobre a nossa latitude. Porém, veja bem, essa linha aqui determina que a gente está numa latitude 15 graus norte. Porém, toda essa linha está em 15 graus norte. Como que a gente faz para ser mais específico? A gente vai usar essas linhas que ficam em pé. São chamadas de meridianos e essas linhas vão determinar a longitude. Essas linhas em pés têm o nome meridianos. E entre os meridianos nós temos o meridiano principal. Assim como entre os paralelos nós temos a linha do Equador, que é o paralelo principal. Entre os meridianos, nós temos esse meridiano aqui, que é o principal. E por que ele é o principal? Porque ele corta a Terra exatamente no meio. Lado direito, lado esquerdo, lado oeste, lado sul. Divide exatamente no meio. Essa linha, esse meridiano que divide a Terra exatamente no meio, recebe o nome de Greenwich. Bom, não sei se estou pronunciando corretamente, porém o nome está aparecendo aqui. Os meridianos determinam a longitude, e o meridiano vai até 180 graus leste e até 180 graus oeste. Desse lado aqui de Greenwich, leste, desse lado aqui, oeste. Tanto para um lado quanto para o outro tem 180 graus. Exemplo, esse ponto aqui está numa longitude 30 graus leste. Esse ponto aqui está numa longitude 45 graus oeste. Então, as linhas meridianos servem para determinar a longitude, com o ponto 0, 0 graus, sendo essa linha aqui a linha de Greenwich, 180 graus à direita, 180 graus à esquerda, 180 graus a oeste, 180 graus a leste.
E a gente pode ser ainda mais específico, porque entre um grau e outro a gente tem 60 minutos, e entre um minuto e outro a gente tem 60 segundos. Então a gente pode ser bem específico quanto à nossa longitude. Exemplo, estou numa longitude 15 graus, 15 minutos, 15 segundos, leste, ou 15 graus, 15 minutos, 15 segundos, leste. Nunca se esqueça de falar, quando se trata de longitude, leste ou oeste. Nunca se esqueça de falar quando se trata de latitude, norte ou sul. E ajuntando essas duas informações, a gente consegue encontrar um ponto específico do planeta. Exemplo, estamos navegando no meio do mar e a gente se perdeu. Para todo lugar que a gente olha, só vê água. A gente não faz ideia de onde a gente está. Porém, o nosso celular pegou rede. A gente entra na internet, entra no mapa, vê o nosso ponto específico, aonde a gente está, e pede ajuda. Quando a gente pedir ajuda, a gente informa: estou numa latitude tantos graus, tantos minutos, tantos segundos, norte ou sul, tem que especificar, e estou numa longitude, tantos graus, tantos minutos, tantos segundos, leste ou oeste, tem que especificar. Quando a gente der essas duas informações exatas, latitude e longitude, vão conseguir nos resgatar, porque vão saber exatamente no ponto específico que a gente está. É assim que funciona latitude e longitude. Mas agora vamos falar do fuso horário. Como que funciona o fuso horário? Bem simples. O fuso horário é determinado pela longitude, pelas linhas meridianas. E a linha principal, a linha de Greenwich, ele vai determinar o ponto zero. É como se a hora fosse ser ajustada a partir daquele ponto ali. Indo para a esquerda, indo para o leste, a cada 15 graus, grava aí, a cada 15 graus vai ter uma hora a mais. Então, em 15 graus, tem uma hora a mais comparado com o meridiano de Greenwich. Ali é o ponto onde a gente vai comparar. Então, indo para o leste, passou 15 graus, vai ter uma hora a mais. Passou 30 graus, 2 vezes de 15 graus, vai ter 2 horas a mais. 45 graus, 3 horas a mais. E se a gente seguir do meridiano principal, do meridiano central aqui, que é Greenwich, para oeste, a cada 15 graus tem uma hora a menos comparado com o meridiano principal. Então, a 15 graus, uma hora a menos. A 30 graus, 2 horas a menos. A 45 graus, 3 horas a menos. O Brasil, uma boa parte dele, está localizado numa longitude 45 graus oeste. Ou seja, 45 graus menos 3 horas. É por isso que quando a gente olha no nosso celular sobre a hora mundial, quando a gente está colocando ali aonde a gente está, aparece ali, geralmente mostrando São Paulo, e aparece ali menos 3 horas. Essas menos 3 horas que aparece é porque o Brasil está 45 graus oeste do meridiano de Greenwich. Bom, basicamente é isso. Latitude, longitude, fuso horário. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Se gostou do vídeo, foi informativo, deixe o like para fortalecer e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Afinal, compartilhar conhecimento é sempre bom. Fica de olho por aqui e até a próxima.